de transmitir uma palavra para você nesse momento. Depois nós vamos orar por você, pela sua família. E creio que Deus vai falar ao teu coração, tanto você que está no Instagram como você que está no Facebook. Deus vai falar ao teu coração, Deus vai falar a tua vida, Deus vai edificar você, porque este é o poder da palavra, irmãos. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia, mas ela vai e cumpre o propósito para o qual ela foi mandada. Eu creio nisso, eu creio no poder da palavra, eu creio no poder de alcance. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. E eu creio no poder que a palavra de Deus tem. E eu convido você agora a pegar a sua Bíblia. Eu convido você agora, irmãos, a pegar aí a sua Bíblia e abrir comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12. Estão me ouvindo bem, irmãos? Dá um glória a Deus aí para eu entender, para eu ver que vocês estão me ouvindo bem. Manda um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Vai adorando, exaltando e glorificando a Deus. Estamos, irmão, cultuando ao Senhor. E eu já sinto a presença de Deus, eu já sinto Deus falando. Pai do Senhor, Roseli, estou te vendo ali. Manda paz para o Antônio, um abraço para o nosso irmão Antônio aí, pessoal aí da Bahia. Deus abençoe. Meus irmãos, Romanos capítulo 12, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia e ouça a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você, Deus vai falar no teu coração. Irmã Isleia, Pai do Senhor, manda paz para o Rodrigo, um abraço para ele aí. Romanos 12, irmãos. Romanos 12 e o versículo 12 da palavra de Deus. Abre aí, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos meditar naquilo que Deus tem a falar ao nosso coração. E tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Pai do Senhor, Simone. Vamos lá? Romanos 12, 12, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Meus irmãos, curve sua cabeça um minutinho. Vamos orar ao Senhor e pedir que Ele fale conosco através da sua palavra. Curve um pouquinho, vamos orar. Senhor Deus, eu vou agora ministrar a tua palavra aos teus filhos. Lemos aqui, Senhor, Romanos 12 e 12. Que o Senhor fale conosco de forma especial neste momento, que o Senhor manifeste a tua glória pelo poder da tua palavra. Fala ao nosso coração, fala de forma especial. A cada coração, a cada vida, o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Que o Senhor venha alcançar as vidas dos corações. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Que o Senhor use a minha boca, os meus lábios, e que através da minha vida o Senhor fale com a tua igreja. Que através de mim o Senhor fale com o teu povo. Que a palavra da minha boca, Senhor, seja a palavra do Senhor. E que ela alcance os corações e caia sobre terras férteis, Senhor. E produza fruto a 30, a 60 e a 100 por um, de formas que os teus filhos sejam edificados. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lemos aqui em Romanos 12, versículo 12. Onde o apóstolo Paulo, irmãos, neste capítulo está falando conosco a respeito da vida cristã. O apóstolo Paulo, irmãos, está nos orientando, o apóstolo Paulo está nos falando sobre atitudes cristãs. Pai do Senhor, irmão Edson, Deus está falando sobre atitudes cristãs, sobre características cristãs para a vida cristã. E o texto que nós lemos, irmãos, eu costumo dizer que é um conselho prático da palavra de Deus, né, que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos trouxe. Né? Nesta palavra, eu costumo dizer que Romanos 12, versículo 12, onde nós lemos: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Eu vejo aqui, irmãos, como conselhos práticos do apóstolo Paulo para nossas vidas, do Espírito Santo através do apóstolo Paulo para nós. E justamente, irmãos, Paulo está nos trazendo conselhos de prática na vida cristã. Ele começa, na verdade, no versículo 9, né, falando que devemos ter um amor não fingido, que devemos nos apegar ao bem, amar-nos cordialmente uns aos outros, né, com amor fraternal.
E ele vai aconselhando, irmãos, através da palavra, e ele vai direcionando e conduzindo os cristãos da igreja de Roma, e assim como nós também, né, ele vai nos conduzindo e nos orientando através desses conselhos cristãos. E essa palavra, irmãos, eu meditei nela hoje, né, pela manhã, e passei o dia nos afazeres aqui, né, mas falando com o Senhor e Deus falando no meu coração através dessa palavra, justamente dentro do momento que nós estamos vivendo, da situação que nós estamos vivendo, dentro de tudo aquilo que nós estamos passando. Deus falou ao meu coração algo interessante, eu quero transmitir a você que me ouve nesta noite. E o que é interessante nesse texto, irmão, o primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá é: alegrai-vos na esperança. E o que é interessante sobre isso, meus irmãos, é que quando a gente olha para o significado de alegria, quando a gente olha para o significado da palavra alegria, ela quer dizer contentamento, satisfação. E quando a gente das dificuldades que nós estamos vivendo hoje, eu vejo aqui, irmãos, a palavra do Senhor nos dizendo, né? Paulo sendo usado por Deus para falar conosco nesta noite sobre uma firme confiança, né? Nós vemos algo em que Paulo está nos orientando, nos dando um conselho através da sua palavra, onde ele está dizendo assim: olha, não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o que você esteja vivendo, você deve ter contentamento, satisfação e alegria na esperança. E ele está dizendo aqui, irmãos, para nos alegrarmos e estarmos contentes em uma inteira confiança e certeza de esperança. Mas esperança em quê, irmãos? A gente pode parar e perguntar: esperança em quê? Em meio ao caos que nós estamos vivendo, em meio à dificuldade que nós estamos vivendo, né? Pedro escreve na sua epístola, né, que nós devemos estar prontos e preparados para responder a cada um qual seja a razão da nossa esperança, da esperança que há em nós. E o apóstolo Paulo, irmãos, está justamente aqui nos instruindo a estar contente, né? A alegrar-se, estar contente, na inteira confiança e certeza, na esperança de que, apesar do caos, da dificuldade, apesar do que está sendo vivido, Deus está no controle de tudo, irmãos. Deus está no controle das situações. Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está realizando e cumprindo a sua vontade. E Paulo está dizendo que, em meio ao caos, nós temos que ter a alegria, irmãos. A alegria de saber que, independente da situação, Deus está cuidando de tudo. Independente da situação, Deus está trabalhando. Independente da situação, Deus está no controle de todas as situações. E Paulo está dizendo que, olha, alegrar-se nessa esperança é um conselho que ele nos dá, irmãos. Estar alegre na esperança de saber que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, irmã Maísa, irmão Eliezer, Pai do Senhor, Deus abençoe. Saber, irmãos, que Deus está no controle de tudo. Saber que Deus está no controle da situação. Essa, irmãos, é a razão da nossa esperança. Paulo está dizendo que nós devemos nos alegrar na esperança de saber que temos um Deus que está cuidando de nós. Eu sei, irmãos, que não é fácil. Eu sei que o momento é de caos, o momento é de dificuldade, o momento é de aflição. Porém, irmãos, Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da situação. E a nossa esperança, irmão, deve repousar em Deus. Deve repousar no Senhor. E é interessante, irmãos, que Paulo está falando de um sentimento. Por quê? Porque ele está dizendo assim: olha, alegrai-vos na esperança. Alegria é um sentimento. Um sentimento de contentamento, um sentimento de satisfação. Nós temos que nos alegrar, irmãos,
na certeza que nós temos e confiança em nosso Deus, de que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que em nós opera. A nossa alegria vem dessa esperança, a nossa alegria vem de saber que, apesar dos pesares, apesar da situação, Deus está no controle de tudo, e a nossa alegria tem que vir disso, irmãos. A nossa alegria tem que vir de crer e saber que o nosso Deus poderoso está tomando conta da nossa vida. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. E isso, irmãos, isso nós temos que levar em conta, porque muitas das vezes, diante das situações que temos enfrentado, diante dos problemas que nós temos vivido, alguém pode falar e olhar e dizer assim: olha, como é que eu posso me alegrar? Como é que eu posso estar feliz, contente com essa situação? Como é que eu posso estar tendo esse sentimento de alegria diante da situação que nós estamos vivendo, esse caos? Ou talvez a tua situação particular, o teu problema, o que você está vivendo, talvez você possa parar e olhar e dizer: como é que eu posso? E é aí, irmãos, que vem a diferença. Porque o conselho bíblico aqui de Paulo é: alegrai-vos na esperança. Ele não está falando da situação, ele está dizendo para você se alegrar naquilo que você crê, naquilo que você acredita, naquilo que você vê em Deus. Porque, irmãos, Paulo, ele não está falando, irmãos, de coisas terrenas. Paulo não está falando assim, ó, se alegre no dinheiro que você tem. Paulo não está falando se alegre na condição financeira que você tem. Paulo não está falando se alegre na saúde que você tem. Paulo não está falando, irmãos, se alegre na força que você tem. Paulo também não está falando, irmãos, se alegre nos amigos que você tem. Paulo não está falando se alegre no carro que você tem, na casa que você tem, no dinheiro que você tem. Paulo não está falando de algo terreno, irmãos, algo perecível, não. Paulo está falando, irmãos, de uma promessa espiritual, de uma realidade espiritual. Paulo está falando, irmãos, de coisas que não se veem, mas devem ser a razão da nossa esperança, porque não é por causa do que vemos, mas é da forma e do jeito que nós cremos. Eu falei aqui, irmãos, na outra mensagem que eu ministrei na segunda-feira, nós vemos hoje muitas pessoas tristes, abatidas, desanimadas. Por quê? Porque nós vemos, irmãos, uma atitude entre muitos, que é o quê? A maioria está preocupada com as coisas terrenas, com as coisas visíveis, com as coisas que são palpáveis. Muitos querem ver para crer. Muitos estão igual Tomé, quer tocar para crer. Mas Paulo está falando de algo que vai muito mais além. Talvez por isso, irmãos, há uma geral falta de esperança nas pessoas. Por que eu digo isso? Porque quando você coloca a tua esperança em coisas perecíveis, em coisas palpáveis que o tempo corrói, que com o tempo se acabam e que não trazem segurança nenhuma. Olha aí, irmãos, o caos que nós estamos vivendo, os países mais ricos do mundo não sabem o que fazer. Dinheiro no mundo está sendo capaz de resolver isso. Sabedoria humana do mundo inteiro não está conseguindo achar uma solução. Por quê, irmãos? Porque a nossa esperança, ela vem do Senhor. A nossa alegria, ela vem do Senhor. Jesus, numa certa vez, falou que os discípulos estavam tristes. João 16, ali 22. Jesus olhou para eles e falou assim: olha, vocês agora estão tristes, mas eu vos darei uma alegria que ninguém poderá tirar. Presta atenção, irmão, Jesus também não estava falando de algo material, de algo terreno, não. Jesus estava falando de algo que só Ele pode dar. E a alegria em que Paulo está dizendo que nós devemos ter é a alegria na esperança e na confiança de um Deus que ainda cumpre promessas, irmãos.
Paulo está falando de uma esperança que não pode se ver e tocar com as mãos, mas pode se entender e crer pela fé no autor e consumador da fé. É nisso que nós devemos nos alegrar, irmãos. A nossa alegria vem do Senhor, diz a palavra de Deus. A nossa esperança é o Senhor, diz a palavra de Deus. E isso é a atitude, irmãos, que nós devemos ter. Por quê, irmãos? Presta atenção. Nós vemos muitas pessoas preocupadas. Sim, a preocupação é humana, irmãos, e a preocupação é normal do ser humano. É um sentimento normal que nós temos. Porém, irmãos, o que faz a diferença? Faz a diferença de que forma nós reagimos. De que forma nós estamos agindo e reagindo na situação que nós estamos vivendo. E Paulo está dizendo assim, se alegre. É interessante sobre isso, irmãos. Tem um texto na palavra de Deus, e eu acho muito interessante sobre isso. Tem um texto, irmãos, no livro de Lamentações. Lamentações de Jeremias, irmãos. Tem um texto muito interessante no livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, irmãos. De Lamentações de Jeremias, no seu capítulo 3. Jeremias, ao escrever, olha que interessante, irmãos. Olha o contexto que Jeremias vinha vivendo. O texto vai dizer, no capítulo 3 de Lamentações, a partir do versículo 1, que Jeremias começa a dizer assim, por exemplo, no versículo 1 ele diz assim, olha, eu sou o homem que viu a aflição. Eu sou alguém que viveu a aflição. Olha, irmãos, o que ele diz. No versículo 2 ele fala que ele andou em trevas, passou por dificuldades. No versículo 6, irmãos, do capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, ele fala no versículo 6 que ele foi colocado em lugares tenebrosos. Olha a situação, irmãos. No versículo 14, ele fala que ele foi objeto de escárnio, foi zombado, sofreu vergonha. No versículo 15 de Lamentações, capítulo 3, Jeremias descreve, irmãos, que ele esteve cheio de amarguras. O versículo 17 fala, irmãos, que Jeremias não tinha paz na alma. Está no texto. Lamentações capítulo 3. E aí, irmãos, o texto vai dizer que tudo isso passava pela mente, pela cabeça, pelo pensamento de Jeremias. Ele viu a aflição incomodou ele. Ele passou por trevas, ele foi colocado no lugar tenebroso, ele foi escarnecido, irmãos. E aí, vem o versículo 18 do capítulo 3 de Lamentações. No versículo 18, irmãos, a Bíblia vai dizer que Jeremias fala. E aí ele diz assim, Lamentações capítulo 3, versículo 18. Ele fala assim, então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Irmãos, olha a consequência. Nós vemos Jeremias no versículo 1, 2, 6. Na verdade, do versículo 1 até o versículo 20, irmãos. Nós vemos o que estava ocupando a mente, a forma como Jeremias estava reagindo àquela situação. A Bíblia diz, irmãos, que ao ocupar a sua mente em pensar nas aflições, em pensar nos problemas, em pensar nas dificuldades, em pensar em tudo aquilo que ele estava passando, ele disse, está aqui, e disse eu no versículo 18, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Que eu digo com isso para você, meus irmãos? As coisas que ocupavam a mente dele, que ele escreveu, estavam ocupando a mente dele e trazendo ao coração de Jeremias, sabe o que, irmãos? Abatimento, tristeza, angústia para o coração. Ele não conseguia enxergar uma esperança. Ele não conseguia enxergar uma solução. Ele diz, olha, pereceu a minha esperança, agora eu estou triste e abatido. Versículo 18 a 20 ele fala sobre isso. Olha, irmãos, as ações dele estavam provocando isso.
Só que é interessante, irmãos, que aí vem o versículo 21 de Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e versículo 21. Aqui nesse versículo, irmãos, parece que uma mudança. Como se o próprio Jeremias tivesse um estalo, vamos dizer, alguma coisa tocou ele, alguma coisa. Porque no versículo 21, ele fala assim, ó, né, eu vou parafrasear para você entender. No versículo 21 é como se estava dizendo assim, ó, peraí, eu estou pensando só coisa ruim, só coisa que não presta, ocupando a minha mente, e eu estou triste por causa disso. Aí ele fala uma coisa muito interessante no versículo 21, que tem a ver com o contexto que nós estamos pregando aqui, irmãos, sobre Romanos 12, 12. Porque Jeremias diz exatamente assim, ó, parece que ele para, irmãos, eu vejo Jeremias parando assim num estalo. Aí ele escreve o versículo 21, onde ele diz assim, ó, eu vou ler uma outra tradução, mas é o mesmo contexto da sua e da sua Bíblia. Lamentações 3 e 21, ele fala assim, ó, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Na sua tradução talvez diz, disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Note, irmãos, que há uma mudança no pensamento. Há uma mudança na forma de pensar, porque ele fala assim, não, peraí, chega de problema, chega de aflição, tá tudo aí. Mas quer saber? Eu vou trazer na minha mente agora, vou começar a pensar no quê? Naquilo que me dá esperança. E é o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui como conselho, ó. Alegrai-vos na esperança. Aleluia. Meus irmãos, Paulo num outro texto escreve assim, olha, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, tudo que traz alguma consolação, seja isso que ocupe o vosso pensamento, glória a Deus. Nós devemos, irmãos, parar e entender que mesmo que diante do caos, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da atitude, nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, glória a Deus. Oh, lamandai açui, calamanduri comanai. Estou sentindo o Senhor falando com alguém aqui nesta noite, meu irmão. É necessário trazer à memória aquilo que te dá esperança. Decaia subdeve, nasui, calamanduri comanai. Note, irmãos, que em Lamentações aqui, ó, versículo 21 do capítulo 3, Jeremias muda a forma de agir. E aí ele fala assim, ó, vou começar a pensar naquilo que me dá esperança. Aí, irmãos, você segue a sequência do texto, você vai ver, ó, ele já mudou o pensamento. Nos primeiros versículos estava reclamando, eu vi aflição, passei dificuldade, passei problema, fui escarnecido. Ah, irmão, mas aí do versículo 22 em diante isso muda. Por quê? Porque ele passou a olhar para a razão da esperança dele. Jesus falou assim, ó, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha para Jesus, olha para o autor e consumador da fé, olha para o Senhor que é a razão da nossa esperança, e você vai ver que as coisas vão começar a melhorar, a tristeza vai sair e a alegria vai começar a vir. Louvado seja Deus. É atitude, irmãos. É a atitude correta diante das situações. É o conselho de Paulo. Alegre-se na esperança. Aí Jeremias, labassui calamanduri candalabra calamai. Jeremias, então, irmãos, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha como a atitude muda agora. Por quê? Porque agora no versículo 22, irmãos, olha o pensamento de Jeremias agora no versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. E as suas misericórdias não têm fim. Grande é a tua fidelidade, aleluia. Ele começa a olhar para o que verdadeiramente importa, irmão. E é o que o Senhor está falando com você hoje. A misericórdia do Senhor está sobre a sua vida, sobre a sua família. Ela é nova a cada manhã. A misericórdia do Senhor sobre você não tem fim. E grande é a fidelidade de Deus para com você e com a sua família.
Anda sé, tô sentindo Jesus falando com alguém, tô sentindo Jesus aqui comigo, eu tenho certeza que Ele está aí com você e está falando ao teu coração. O Deus da misericórdia, o Deus da consolação está com você, olha para Ele. E se alegre nessa esperança, irmãos. Se alegre nessa esperança. Pensar nisso traz alegria, não traz? É isso que Paulo está aconselhando a gente fazer. Alegrai-vos na esperança. Há esperança para você nesta noite. Há esperança para a tua família nesta noite. Há esperança para a tua causa nesta noite. Há esperança para você. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Jeremias reconhece, irmãos, a grandeza de Deus. Jeremias reconhece, irmãos, que apesar do que ele estava vivendo, há no céu um Deus poderoso e que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Ele continua ainda, irmãos, no versículo 24, olha que ele fala: a minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Lembra, irmãos, que no versículo 18, Jeremias fala assim, eu estou sem esperança. Lembra que no versículo 18 que eu li aqui de Lamentações 3, ele fala assim, não tenho mais esperança. Ele falou, irmãos, mas olha o que aconteceu quando ele mudou de atitude. Olha o que aconteceu quando ele mudou a forma de enxergar. Olha o que aconteceu quando ele mudou a forma de agir. Alguém que agora há pouco falou assim, não tenho mais esperança. Olha o que ele diz no versículo 26 agora. Bom é ter esperança. Oh, glória! E aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Anda suicande. Deus está falando, irmãos. Muda a visão, muda a forma de pensar. Olha para o que realmente importa. Olha para o Senhor. Eleva os seus olhos para os montes. Ele é a tua esperança. Bom é ter esperança nele. Note que muda, irmãos. Porque agora ele fala, bom é ter esperança. Versículo 26, de Lamentações de Jeremias 3, 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Irmão, continua crendo, acreditando. O Deus da consolação, o Deus da esperança está com você, está com a sua família, está com a sua casa. O Deus poderoso está cuidando de você e da sua família. Lembrar disso nos traz alegria, irmãos, nos traz esperança. E é interessante que o próprio apóstolo Paulo, Jeremias falou, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ele reconhece a soberania de Deus e o poder de Deus que era muito maior do que ele. E aí, irmãos, ao olhar para isso, para o tamanho de Deus, ele fala, bom é ter esperança nele e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Romanos 8, 23, irmãos. O apóstolo Paulo, na verdade Romanos 8 e 24, Romanos 8 e 24. O apóstolo Paulo nos escreve que em esperança fomos salvos. Outra coisa, irmãos, que o apóstolo Paulo nos aconselha nesta noite. Porque ele diz assim, em esperança somos salvos. Que esperança é essa, irmãos? O versículo 23 ele fala, agora sim, Romanos 8, 23. Jeremias falou, bom é ter esperança e aguardar a salvação. Aí Paulo vem e fala assim, olha, em esperança fomos salvos. Que esperança é essa? Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8, 23 está falando assim, esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Paulo está dizendo, irmãos, que a razão para a alegria na esperança. Paulo está dizendo que o motivo de nós nos alegrarmos nessa esperança é crer também, irmãos, na promessa que Jesus Cristo fez. Na promessa do Salvador. Porque, irmãos, qual é a razão da nossa esperança? Eu falei aqui no começo, Pedro disse assim, estejam preparados para responder a qualquer um
que perguntar a razão da vossa esperança. Lavassui candalamanduri kumanai. Ah, irmãos, Paulo está dizendo aqui, ó, se alegre na esperança. Sabe qual esperança é essa, irmãos? A esperança do cumprimento da promessa que Jesus nos fez. Porque Paulo está dizendo aqui em Romanos 8, 23 e 24, que nós fomos salvos em esperança. E que esperança é essa, irmãos? Paulo está dizendo assim, olha, eu estou esperando o quê? A adoção, a saber, a redenção do meu corpo. Sabe que esperança é essa, irmãos? É a esperança na promessa que Jesus fez. Qual promessa, pastor? João capítulo 14, versículos 1 a seguir, ele diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e virei para vos buscar, para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Esta é a promessa, irmãos. A razão da nossa esperança é a promessa de que Jesus vai voltar para buscar aquele que ele salvou, e estes somos nós, aleluia. Ora calavassui de calamanduri comanai. A maior alegria que nós temos que ter, irmãos, é de crer e saber que há uma esperança para nós neste mundo tenebroso e que está um caos. Há uma esperança porque falta uma promessa de Jesus se cumprir. Qual é? Ele vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que ele salvou, para estar com ele um dia na glória. Alavassui candaramanduri comandai. Nós temos que nos alegrar nesta esperança, irmãos. E apesar da dificuldade, olhar para o céu e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Oh, irmãos, essa é a razão da nossa esperança maior. Porque, irmãos, nós temos que crer e acreditar. Eu creio, irmão, você ainda crê nisso? No que, pastor? Nós temos que crer que daqui a pouquinho, irmãos, a qualquer momento, como diz a palavra de Deus, a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E todos nós, irmãos, seremos levados ao Senhor, para o encontro do Senhor nos ares. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja e levar a igreja salva do Senhor para estar com Ele na glória. Aleluia! Aleluia! Breve, irmãos, nós estaremos com o Senhor. E pensar nisto, irmãos, nos dá alegria. É essa esperança que nós temos que ter em meio ao caos. Jesus está de pé com a promessa de voltar para nos buscar, aleluia. A qualquer momento, irmãos, a trombeta vai soar. Ribasui calamando e devia. E aí quando Paulo está dizendo aqui, ó, estou esperando a redenção do meu corpo, ele mesmo escreve, irmão, que a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão, nós, os que estivermos vivos, teremos o corpo transformado em um corpo glorioso, e todos seremos levados ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Quem está esperando esse dia, irmãos? Quem está esperando essa hora? Quem ainda está com a esperança de ver Jesus voltar? Eu estou, irmãos, eu estou crendo nisso, eu estou acreditando nisso, eu creio nessa palavra, eu creio neste Deus que prometeu que vai voltar para buscar aqueles que Ele salvou. A nossa esperança, irmão, tem que estar nisso. Pensar nisso nos traz alegria. Olhar para isso nos traz alegria, irmãos. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8,18, irmãos: tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Presta atenção, irmãos, no que Deus está falando. Paulo está dizendo assim, ó, hoje está sofrido, hoje está difícil,
Mas não dá para comparar com o quê? Com o que Jesus foi preparar para você e vai voltar para levar você para lá. Não dá para comparar o que você está vivendo aqui hoje, o que você está passando aqui hoje. Nem riqueza, nem nada nesta terra dá para comparar com aquilo que você vai receber de Jesus e que Ele foi preparar para você lá. Glória a Deus. Jesus preparou algo melhor, irmãos. Ele foi preparar o lugar e vai voltar para nos buscar e para levar para lá. E nós temos que ter essa esperança, meus irmãos e irmãs que me ouvem. Por quê? Paulo falou, irmãos, na verdade a Bíblia inteira diz que neste mundo há muito sofrimento. Paulo escreveu, nem importa que por muitos sofrimentos a gente adentre no reino dos céus. Essa vida, irmãos, por causa do pecado, por causa da iniquidade, é sofrimento. Esse bom ânimo tem a ver com essa esperança que o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. A razão da nossa esperança, irmãos, é crer. Crer no quê? Que um dia, todo esse sofrimento, irmãos, toda essa angústia, toda essa dificuldade, toda essa tristeza, tudo isso de ruim que você está passando, tudo isso um dia vai acabar, porque é a promessa da palavra. Jesus vai voltar para nos buscar. E aí, irmãos, Apocalipse 21:4, olha a promessa da palavra. Apocalipse 21:4 diz assim, ó: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Talvez você esteja chorando hoje. Talvez a lágrima esteja escorrendo dos teus olhos por causa da luta, mas dá uma palavra para você nesta noite. Quando você estiver com o Senhor, no dia que Jesus voltar e te buscar e nos buscar, Ele limpará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Apocalipse 21:4, irmãos, diz que essa é a promessa. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Dá para entender, irmãos? Porque Paulo está dizendo assim, ó, se alegre na esperança. Quando você começa a pensar nisso, irmãos, quando você começa a olhar para isso traz alegria para o coração, pelo menos comigo, não sei você. Meu coração regozija de pensar no céu. Meu coração regozija de pensar em tudo aquilo que o Senhor preparou para nós lá, irmãos. Da calavaçui, que alegria traz. Por isso que Paulo está dizendo, alegrai-vos na esperança. É colocar o sentimento no lugar certo. É colocar o sentimento na questão certa. Não é, irmão, se você ficar olhando para o problema, se você ficar olhando para a dificuldade, se você ficar olhando para as aflições, você vai ficar triste igual Jeremias estava e perder a esperança. Mas se você olhar para Jesus, autor e consumador da fé, a sua fé vai ser renovada, a sua esperança vai ser renovada e você vai ter alegria no teu coração. Jesus é a razão da nossa esperança, não há outra. Saber disso, irmãos, nos dá alegria e esperança. Mas alguém pode olhar, mas pastor, e a situação atual que nós estamos vivendo? Como é que vive desse jeito? Olha para Jesus. Mas também tem um segundo conselho de Paulo. Porque nós estamos vivendo, irmãos, dias de dificuldade. Nós estamos vivendo, irmãos, dias de aflições. Nós estamos vivendo dias difíceis. E aí, além de alegrar-se na esperança, Paulo aconselha também, olha, seja paciente na tribulação. Seja paciente na tribulação. Irmãos, paciência é a virtude de saber esperar com confiança e perseverança. Vou repetir para você entender. Paciência é a virtude de esperar com confiança e perseverança. Essa é a atitude que temos que ter diante das tribulações e dificuldades, irmãos. Ser paciente. Hebreus, no capítulo 10, versículos 35-37. A palavra de Deus diz, irmãos, Hebreus 10, 35-37. Olha o que a palavra de Deus diz sobre essa atitude que Paulo está falando assim, ó, seja paciente. Por que Deus pede que você seja paciente?
Hebreus 10, 35 e 37 fala sobre isso. Porque diz assim, ó, a palavra do Senhor. Hebreus 10, 35 ao 37. Olha o que diz. Não abandoneis, pois, a vossa confiança, que tem um grande e avultado galardão. A sua confiança em Deus tem uma recompensa. Está dizendo aqui, ó. 36 diz assim, ó. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo que há de vir virá, e não tardará. Note, irmãos, que a paciência é uma virtude que precisa estar em nós. Gálatas 5, 22 fala que paciência é um fruto do Espírito. Gálatas 5 fala isso. A vontade de Deus, depois de haver desfeito a vontade de Deus, você alcance a promessa. Seja paciente. Saiba esperar, confiando e perseverando, irmãos. Nós temos que aprender. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que o nosso Deus está no controle de tudo. E a Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo acontecer. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há um tempo determinado pelo Senhor para tudo acontecer na sua vida. E eu tenho uma notícia para você, irmãos. Deus está no controle deste tempo. É Deus que está. É Deus que está no controle do tempo. E a palavra de Deus está dizendo para nós, seja paciente. No tempo certo, no tempo oportuno, Deus vai cumprir em você o propósito dele. Deus vai cumprir em você a vontade dele. Deus vai cumprir em você o propósito dele. Irmãos, logo tudo vai passar. Logo tudo vai terminar. E nós vamos cantar o hino da vitória. Você crê nisso em nome de Jesus? Tá meio que travando aqui, irmão. Se travar, eu reinicio de novo, tá bom? Mas nós vamos crer, irmãos, nisso. Nós vamos crer na promessa. Nós vamos crer no poder de Deus. Jesus, parou. Meus irmãos, deixa eu só voltar aqui que o Instagram parou. Mas eu vou continuar aqui pelo Facebook. Meus irmãos, vou pedir pro meu assessor tentar restaurar aqui. Vem cá, meu assessor. Meu filho está aqui do meu lado. Vê se você consegue colocar o history de novo aí. Mas, irmãos, enquanto tudo isso não termina, enquanto tudo isso... Só arrumando aqui, irmãos. Vamos continuar. Deus está no controle do tempo, irmãos. Deus está no controle da situação. Deus está no controle de tudo. Deus está fazendo a vontade, o querer e o propósito dele. Nós precisamos ter paciência. Aos irmãos do Instagram, né? Caiu, mas já voltamos em nome de Jesus. A paciência é a virtude que nós precisamos ter. A paciência é a virtude que Deus espera de nós, irmãos. E onde justamente? Na tribulação, na dificuldade, no problema, nas aflições que nós estamos passando. Nós precisamos, irmãos, aprender a ser paciente. Que possamos orar ao Senhor e pedir que o Espírito Santo de Deus transborde em nosso coração a virtude da paciência, que é um fruto do Espírito. O salmista disse no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Alguns irmãos no Instagram estão voltando aqui, né, irmãos? Pai do Senhor novamente. Estamos continuando a mensagem, deu uma travada, mas voltou já. O salmista esperou com paciência no Senhor, irmão. Salmo 40. Ele esperou com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou para ele e ouviu o clamor dele. A paciência, irmãos, gera a resposta de Deus. A paciência gera o agir de Deus. Na paciência, Deus age. Seja paciente na sua tribulação que você está enfrentando aí, e Deus vai te dar vitória. Só que aí, irmãos, a palavra de Deus é completa. E o que eu amo a palavra de Deus é justamente isso.
A palavra de Deus é completa. A palavra de Deus, irmãos, ela não mente, ela não volta atrás, ela não volta vazia, ela vai e cumpre o propósito para o qual Deus foi enviado. Por quê? Porque você pode dizer, pastor, eu estou sendo paciente, sim. O que eu faço? Aí Paulo completa com o terceiro conselho. Perseverai em oração. Oh, irmãos, a oração é o nosso canal de comunicação com Deus. Orar, irmãos, continua. Eu costumo dizer para a igreja do Limoeiro, onde eu sou pastor, né, onde eu pastorei. Eu costumo dizer para os irmãos da igreja do Limoeiro, irmãos, oração continua valendo. A Bíblia diz, irmãos, que orar, né, a Bíblia diz que a oração feita por um justo, pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração feita por um justo pode muito, irmãos, nos seus efeitos. A oração, irmãos, ela gera efeitos, Tiago está dizendo. Como assim, pastor? A oração gera ação de Deus em nosso favor, irmãos. A oração tem o poder de mover as mãos de Deus. Esdras, no capítulo 8, versículo 23, Esdras fala assim, ó, e então jejuamos e oramos, e moveu-se Deus pelas nossas orações. Esdras capítulo 8, verso 23, ele disse, olha, jejuamos e oramos ao Senhor, e moveu-se Deus pelas nossas orações. Olha, irmãos, coisa tremenda. A oração gera ação em Deus. A oração gera agir de Deus. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo vai dizer então, ore sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que o ouvido de Deus estão abertos e os seus olhos atentos à oração que você faz. Deus está ouvindo a oração do seu povo. Deus está ouvindo aquele que ora. O Salmo 34 diz assim, ó, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Glória a Deus e aleluia. Irmãos, você ora, você clama e Deus ouve e Deus te dá livramento das angústias que você está enfrentando. Oração, irmãos. Deus livra de angústias através da oração. Deus livra de tristezas através da oração. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas angústias. Meus irmãos, nós precisamos entender o poder da oração, por isso que Paulo está dizendo, perseverar em oração. Pastor, estou alegre. Paulo está dizendo, ore. Pastor, estou triste. Continue orando. Pastor, estou fraco. Ore. Pastor, estou sem direção. Ore. Pastor, não sei o que fazer. Ora. Pastor, eu não sei. Ore, irmãos. Ore, persevere na oração. Não deixe de orar. Não deixe de clamar. Não deixe de falar com o Senhor. Por quê? Porque você clama e Deus ouve. Irmãos, eu me lembro aqui de Ana. 1 Samuel, capítulo 1. A Bíblia diz, irmãos, que Ana estava amargurada de alma. 1 Samuel 1, versículo 10. A Bíblia diz que Ana, amargurada, olha, irmãos, olha a situação. Ela não falou assim, estou amargurada, não vou orar não. Pelo contrário, a Bíblia diz assim, amargurada de alma. Ana orou ao Senhor. 1 Samuel 1 e 10. Ana, amargurada, orou ao Senhor. E ao orar ao Senhor, irmãos, a resposta veio. A orar ao Senhor, Deus mandou a resposta. E Ana obteve vitória. Nós temos que perseverar na oração, irmãos. Nós temos que fazer da oração a nossa principal arma espiritual que Deus nos deu. A oração, irmãos, continua valendo. E é interessante que eu estava falando de Jesus, o próprio Jesus, irmãos, no início da mensagem. O próprio Jesus, ele é a razão da nossa esperança. Sim, ele é a razão da nossa esperança, sim. E também o próprio Jesus, irmãos, é o nosso maior exemplo de oração. Por quê? Porque na angústia, na tristeza,
O próprio Jesus foi orar. Jesus, irmãos. Mas está na Bíblia isso? Está na Bíblia, irmãos. Mateus capítulo 26, dos versículos 37 a 38. Lá no Getsemane, pouco antes de ser preso. A Bíblia diz que Jesus se entristeceu e angustiou-se muito. Está lá, Mateus 26, 37 e 38. Jesus angustiou-se muito. E ao se angustiar, a Bíblia diz que Deus chama 3 discípulos e fala assim: vamos comigo ali orar. E ele fala: mas por quê? Ele fala o porquê. Porque eu estou angustiado até a morte. Olha, irmão, Jesus estava angustiado, cheio de tristeza. E ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Nosso maior exemplo. Jesus foi orar, irmãos. Jesus foi clamar a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor para nós hoje é: ore a Deus. Persevere na oração. Não pare de orar. Se nós voltarmos lá em Lamentações de Jeremias, irmãos, eu citei no começo esse texto, está tudo ligado na palavra, irmãos. Se nós voltarmos lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3 de novo, só que agora no versículo 19, Jeremias fala assim, ó: põe a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Jeremias está falando assim: ora, põe a boca no pó, vai se humilhar diante de Deus, porque é dele que vai vir a tua vitória. Não é de homens, não é de ninguém na terra, é do próprio Deus. Põe a boca no pó, vai orar, ainda há esperança. Jesus está vivo, e porque ele vive, nós podemos crer no amanhã, irmãos. Aí Jeremias vai dizer, Lamentações 3:29, põe a boca no pó. O que é isso, pastor? Tiago nos dá uma ideia disso, irmãos. Tiago, falando sobre oração, ligado com Paulo, ore sem parar, sem cessar. E com Jeremias, põe a boca no pó. Tiago, irmãos, pelo mesmo Espírito, porque todos inspirados pelo Espírito escreveram a Bíblia. É o mesmo Espírito usando a minha boca, falando com você aqui agora. Não pare de orar. Não pare de clamar. Não pare de falar com Deus. Põe a boca no pó. Olha, irmãos. Talvez assim haja esperança. E Tiago, em consonância com isso, irmãos, escreve lá no livro de Tiago, na sua epístola, capítulo 4 de Tiago, versículos 8 a 10. Tiago escreve assim, ó: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Olha que tremendo, irmãos. Tiago está dizendo assim, ó: chegue-se a Deus. E como se chega a Deus, irmãos? Através da oração, não tem outro caminho. Aí ele vai dizer assim, ó, Jeremias falou assim, ó: põe a boca no pó. Como eu faço isso? Senti as vossas misérias. Tiago, irmão, capítulo 8, versículo 8 a 10. Tiago, capítulo 4, versículo 8 a 10. Senti as vossas misérias. Lamentai, chorai. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. É a oração, irmãos. É o se lançar aos pés da cruz. É se lançar aos pés do Senhor através da oração. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim, ó: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Eu tenho uma palavra de Deus para você neste momento, irmão. Tem cura para quem ora, tem cura para quem clama, tem cura para quem busca o Senhor, tem cura para quem está se humilhando debaixo da potente mão de Deus, tem cura para você que está orando nesta noite, aleluia. Tem cura para a tua alma, tem alegria para o teu coração, tem força para a tua fraqueza, tem um caminho, um novo e vivo caminho aberto para você passar, para aqueles que estão orando, buscando, clamando e se lançando aos pés do Senhor. Ainda há esperança, meus irmãos.
Ainda há esperança para a tua vida, ainda há esperança para a tua causa, ainda há esperança para a tua situação. Deus não mudou, irmãos. Ele é o mesmo. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo poderoso. E eu já caminho para encerrar a palavra nesta noite, meu irmão. Paulo está nos orientando. Alegre-se na esperança. Seja paciente na tribulação. Perseverai na oração. É do Senhor, irmãos e irmãs, que vem a nossa vitória. É do Senhor que vem a bênção que nós estamos procurando. Nós temos, irmãos, que confiar em Deus, confiar no Senhor. Nós temos que acreditar e ter as atitudes certas, irmãos, diante das situações que nós estamos enfrentando. Deus, irmãos, está no controle de tudo. O tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. Mas o que eu tenho certeza, irmãos, em um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Que possamos, meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem, estar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, irmãos, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Fique com esta palavra no coração, guarde ela no teu coração, irmãos. Alegrai-vos na esperança. Há esperança para você. Em esperança fomos salvos, diz a palavra. Alegrai-vos na esperança, irmãos. Seja paciente na tribulação. Persevere na oração. Que Deus abençoe cada um de vocês que ficaram até agora, ouvindo a palavra de Deus pelo Instagram, pelo Facebook. Cada um de vocês, irmãos, eu espero que a palavra tenha alcançado o teu coração. Eu espero que a palavra tenha te tocado aí. Eu espero que Deus tenha falado com você. Eu espero que esta palavra produza fruto no teu coração, a 30, a 60 e a 100 por um. Produza fruto na tua vida. E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em você. E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado na sua família. Meus irmãos, nós vamos orar. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pelo nosso país, pela nossa nação. É tempo de orar, irmãos. E eu quero interceder por você e colocar a tua vida e a tua família nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, entrega tudo ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Então, vamos orar e entregar tudo ao Senhor. E se tem alguém aí do outro lado, ouvindo esta palavra, e que quer aceitar Jesus como seu Salvador, manda aqui um eu quero nos comentários. Se alguém está aí e quer se reconciliar com o Senhor, está afastado dos caminhos do Senhor, e quer se reconciliar com Deus hoje, manda também ali, eu quero. E nós vamos orar por você, pela sua família, pela sua casa. Vamos orar pela sua vida. E Deus vai te restaurar. Deus vai restaurar as promessas. Deus vai restaurar a sua vida na presença dEle. Se tiver alguém que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com o Senhor, manda nos comentários aí, eu quero. E tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Há tempo, irmãos. A porta ainda está aberta. Nós precisamos estar na presença do Pai. É necessário. E cremos. Essa é a razão da nossa esperança. Eu vou pedir que cada um de vocês curve sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor. E ao orar, depois de terminar, eu vou encerrar. Vou dar a bênção apostólica. E que todos vocês sejam abençoados pelo Senhor. Curve sua cabeça e vamos orar, meus irmãos. Senhor maravilhoso, Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu preguei a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor nos orientou e nos direcionou a nos alegrarmos na esperança, a sermos pacientes na tribulação e a perseverarmos em oração. Que possamos praticar esta palavra todos os dias na nossa vida, Senhor. Abençoe a família desses irmãos que nos ouvem. Abençoe o nosso país, a nossa nação, os nossos governantes, Senhor. Toma nas tuas mãos, dá sabedoria para que eles possam lidar com este caos e com esta situação. Queremos que é do Senhor que vem a resposta. Queremos que é do Senhor que vem a direção. E por isso colocamos, Senhor, o nosso país, o Brasil, as nações do mundo, todos os governantes nas tuas mãos, pedindo que o Senhor venha direcionar, que o Senhor venha dar o caminho e a direção, porque cremos que tudo está no controle do Senhor. O Senhor é Deus que dá vitória, o Senhor é Deus que abençoa, o Senhor é Deus que prospera, o Senhor é Deus que age, o Senhor é Deus fiel para trabalhar.
Pai querido, Deus amado, abençoe nossa nação, nosso país, cura aqueles que estão enfermos, age com graça, com poder e com autoridade, manifesta a tua glória, cumpre os teus propósitos, teus desígnios e a tua vontade. Visita, Senhor, a família deste irmão, desta irmã que me ouve. Visita, Senhor, a causa. Visita, Senhor, a necessidade de cada um. Opera, Senhor, uma grande obra, agindo com poder, com graça, com autoridade, manifestando na vida dos teus filhos a tua glória, Senhor. Cumpre os teus propósitos, cumpre os teus desígnios, cumpre a tua vontade. Age, Senhor, de forma sobrenatural e especial. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu vou pedir que você estenda as tuas mãos e eu vou dar a bênção apostólica e vou encerrar essa transmissão em nome de Jesus. Continue conosco, permitindo Deus, irmãos. Sexta-feira, neste mesmo horário, às 20 horas, faremos uma outra transmissão da Palavra de Deus para os irmãos que quiserem ouvir. Então, sexta-feira agora, permitindo Deus, estaremos aqui novamente, pregando a Palavra do Senhor, em nome de Jesus. Tem suas mãos? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz... Amém. Quem disse amém, dá um abraço virtual em alguém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.